13. Salmo 13. Nós vamos ler este precioso texto da palavra do Senhor. Salmo 13. Assim diz a palavra do Senhor neste precioso salmo. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Todos comigo, 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvado seja Deus. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Damos toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração a Ti. Pai, aqui está a nossa alma, ó Deus, talvez a alma de muitos irmãos, como a do salmista, em aperto, em luta, em angústia, ó Deus, mas obrigado porque nós podemos rasgar a alma diante da Tua presença. E temos a certeza, grande Deus, de que somos aceitos. Pai, o Senhor tem chamado o IPG2 à oração. O Senhor nos tem dado mensagens sobre oração. E, ó Deus, ó Pai, o Senhor tem mostrado a este pastor que uma das grandes missões que o Senhor me tem dado, e a todo pastor, é ensinar o seu povo a orar. Pai, no nome de Jesus, faz da nossa igreja uma igreja de oração. Não de meras orações formais, mas de orações que derramam a alma na Tua presença. Orações de pessoas que se encontram com Deus, que conhecem a Deus, que amam a Deus e confiam no poder de Deus. Espírito Santo, enche a igreja desse espírito de oração em nome de Jesus. E conduz, Senhor, a igreja a Te adorar. Fala a nossa alma. Senhor, que essa palavra nessa manhã traga cura, consolo e bênção para o coração deste rebanho. Nós Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Queridos irmãos e irmãs, no ano de 2002, eu fui pregar numa conferência na cidade chilena de Curicó. Eu fui lecionar no seminário um módulo sobre pregação naquela semana. Pregando na conferência no fim de semana, tive a alegria também de pregar no domingo na igreja. E em determinado momento, naquele fim de semana de visitação de Deus, se aproximou de mim chorando intensamente um presbítero da igreja que dizia: pastor, ore por mim. Minha esposa está com uma enfermidade terrível, ela tem uma diabetes e ela está com um problema, e essa semana ela vai ter que amputar a sua perna. Irmãos, eu olhei para aquele homem, meu coração se revirou e eu só pude chorar com ele naquele dia. Nós estamos num mundo caído. E do lado de cá do céu há lutas, há enfermidades, há angústia, há dor. Mas no meio dessa crise, nós jamais podemos nos esquecer que quem está ao nosso lado e quem nos carrega no colo é o próprio Senhor. E quando aquele homem me falou isso, irmãos, naquele dia, eu cheguei no hotel, estávamos eu e Cleuzinha no hotel, nós não tínhamos filhos ainda, e eu fui orar e chorar por aquela vida, e o Senhor me deu esse salmo, me deu a mensagem que eu prego para você nesse salmo hoje. Ela já tem 12 anos de idade, não, 14 anos de idade, ela já está adolescente. Eu espero que ela abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Esse texto nos apresenta, irmãos, a oração que vence a aflição. Nós não sabemos o contexto no qual Davi
está compondo esse salmo, mas você sabe que a vida de Davi foi uma vida de muita dificuldade. Ele, como filho mais novo, era desprezado pelo seu pai. Seu pai jamais acreditava que ele seria rei. Quando ele foi enfrentar Golias, o seu irmão, com inveja, zombou dele e tentou desfazer dele, mas ele não fez caso. Quando ele matou Golias, o rei Saul ficou com ciúmes dele e começou uma campanha de perseguição, amados irmãos, por mais de 10 anos de perseguição. E você sabe que Davi fugia para lá, fugia para cá. Davi guerreou com os filisteus. Na presença de Abimeleque, rei dos filisteus, Davi teve que fingir de bobo, começou a babar, a barba cheia de baba, chutando a parede, batendo na porta para não ser assassinado. Depois você sabe, irmão, que por causa do pecado, Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. Então aqui, amados irmãos, está um homem que foi curtido por Deus a ferro e a fogo na fornalha da aflição. E ao olhar para esse texto maravilhoso, nós aprendemos com o rei Davi a oração que vence a aflição. E em primeiro lugar, amados irmãos, o texto nos diz que a oração que vence a aflição começa com a inquirição. A oração que vence a aflição começa com a inquirição. Olha aí, meu amado irmão, para o versículo de número 1 e 2. Eu vou ler o 1, vocês vão ler o 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Amados amigos e irmãos, a inquirição, amados irmãos, não é nada mais nem nada menos do que a expressão de dor que a alma sente ainda na presença do Senhor. É como se Davi sentasse o Senhor num banco de réus aqui nesse momento. E nós vemos Davi alvejando o Senhor, de maneira que aos nossos olhos parece quase uma blasfêmia, mas não é, porque Deus registrou na sua palavra. Ele olha para Deus e diz: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? 4 vezes Davi pergunta ao Senhor com inquirição, com um desabafo que revela a dor da sua alma. Nós aprendemos, irmãos, que não é errado sofrer se nós sofremos na presença do Senhor. E o salmista diz ao Senhor: até quando, Senhor? O Senhor está se esquecendo de mim, vai esquecer de mim para sempre? Mas ele vai e pinta o quadro. Você lembra que para o judeu a maior bênção é o resplendor da face de Deus. Mas a maior maldição é Deus esconder o rosto. Então ele diz: até quando estarei? Até quando ocultarás de mim o rosto? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Senhor, o Senhor escondeu o rosto de mim. Mas ele diz mais um: até quando? Até quando, Senhor, eu vou estar colocando na minha alma e no meu coração tristeza cada dia? Deus, eu ando triste cedo, de tarde, de noite, na hora de dormir. Até quando, Senhor? Eu sou teu servo. Mas ele diz, meu amado irmão, a Deus, no último argumento: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Amados amigos e irmãos, com o rei Davi, nós aprendemos, irmãos, que não é errado, quando nós estamos sofrendo, desabafar na presença do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que passam por angústias e lutas, e elas choram, e elas perguntam: Senhor, por quê? E aí os irmãos do lado: não fale assim com Deus, como você fala desse jeito com Deus? Se está acontecendo isso com você, é porque você talvez esteja em pecado. Isso é o maior farisaísmo que existe, irmão. Deus ensina que se você está gemendo, que se você está com a alma doída, você pode desabafar na presença do Senhor. Deus não aceita que você saia difamando o nome do Senhor e falando mal do Senhor para os outros. Mas se a situação não está bem com você, você pode, amado irmão, entrar na sala do trono, dentro do seu quarto, prostrar o seu joelho com muita humildade e perguntar para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Como está seu coração nessa manhã? Muitas vezes você vem à igreja, mas sua alma está triste. A gente olha para o seu rosto, você está cabisbaixo, você está desanimado. E você fala: não, está tudo bem, mas a oração está morrendo na sua vida. Sabe por quê? Porque você, talvez, no seu coração, está nutrindo mágoa contra o Senhor. E você não teve coragem de dizer a verdade para o Senhor.
E fica então naquela hipocrisia espiritual. Você vem à igreja, você ouve o sermão, mas nada entra no seu coração. E se pedem você para orar, você fala, pede para outro. Nem vontade de orar você sente, porque a dor está muito latente, está muito forte. Mas, meu irmão, não há nada errado com sofrer. Se você sofre na presença do Senhor em oração. Se a sua alma está doendo hoje, diga para Deus até quando. Lembra de Jesus na cruz, quando vai morrer por você, no Getsemane, ele já disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, entretanto que se faça a tua vontade e não a minha. Mas lá agora está ele cravado, a espada da ira do Deus eterno cai sobre ele, e sabe o que ele faz? Ele diz, Senhor, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, lama sabachthani, citando um salmo. O Senhor Jesus desabafa. O Senhor Jesus derrama a alma. O Senhor Jesus usa essa bênção da inquirição na oração. Sabe por que Deus te dá a bênção da inquirição na oração? Para poder curar seu coração. Seu coração precisa de vazão, precisa de saída. E se você der saída para a sua emoção, fora da oração, você vai incorrer em grande transgressão. Esse é o grande problema. É que muitas vezes você sofre, mas aí você sofre machucando o outro, você sofre criticando o irmão, você sofre batendo na sua liderança, você não sofre em oração na presença do Senhor. Então, meu irmão, se você quer transformação em oração, comece diante de Deus com a inquirição. A oração que vence a aflição começa com a inquirição. Mas a grande tese, amados irmãos, do nosso salmo é que a oração não muda Deus. A oração muda o nosso coração. O salmista começa com a inquirição, mas depois ele vai, em segundo lugar, para a petição. A oração que vence a aflição começa com a inquirição, mas a oração que vence a aflição continua com a petição. Olhe para a sua Bíblia, versículos de número 3 e 4. Amados irmãos, eu vou ler o 3, vocês lerão o 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Vocês, irmãos, o versículo 4. Veja bem, amado irmão, que Davi começou com um grande desabafo e inquirição. Mas agora, diante do Senhor, tendo dado vazão à sua angústia e à terrível emoção, nós o encontramos em petição, em um belíssimo estado de humilhação. Ele diz, amados irmãos, ao nosso grande Deus, Senhor, olha para mim. Antes ele disse, o Senhor parou de olhar para mim, o Senhor escondeu o rosto de mim, agora ele diz, Senhor, olha para mim. É isso que significa aqui. Senhor, me responde que o Senhor é o meu Deus. Veja bem, ele pede a Deus para olhar para ele. Ele pede resposta. E nisso ele reconhece que Deus é o seu Deus pessoal. Ele diz, Senhor, ilumina-me os olhos. Coloca a sua luz diante de mim, Senhor. Porque eu sinto que eu vou morrer nessa depressão terrível. A noite está muito escura. É a noite escura da alma. Para que eu não durma o sono da morte. Senhor, brilha a tua luz diante de mim. A escuridão está me trazendo angústia, eu sinto que vou morrer. Ele pede ao Senhor, amado irmão, que o alivie da sua dor. Mas ele diz, Senhor, os meus inimigos estão se levantando. Ele diz, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Senhor, meus adversários estão se regozijando, dizendo que eu não te pertenço. E não se regozijem os meus adversários. Senhor, eu não quero cair, diz ele, vindo eu a vacilar. Davi, amados irmãos, agora em humilhação, depois da inquirição, apresenta a Deus a sua petição. E veja bem, ele pede, Deus, olha para mim. Senhor, me livra da morte. Senhor, me livra, brilha a tua luz diante de mim, brilha Jesus diante de mim. Ah, Senhor, meus inimigos querem acabar comigo, estão se alegrando na minha luta. Ó Deus, tem misericórdia de mim, não me deixe cair, não me deixe tropeçar. Amados irmãos, a gente aprende que a oração não muda Deus, ela muda o nosso coração. E a gente então aprende que depois da inquirição vem a petição.
Você está enfrentando grande luta cristã. Você tem derramado o seu coração na presença do Senhor. Você tem chorado diante do Senhor. Talvez você não entende, mas essa crise vem para te ensinar a orar. Porque o pastor prega todo domingo, vamos orar, meus irmãos. Tem reunião de oração na primeira semana, tem reunião de oração segunda-feira, tem reunião de oração no culto de quarta, tem vigília acontecendo de vez em quando, e você ouve tudo aquilo e vive a vida na flauta, vive a vida deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo. Achando que está tudo bem, que basta só ir na igreja, que você não precisa de uma comunhão viva e real com o Senhor. Louvado seja Deus, para que você aprenda a bênção da oração, o Senhor te visita com aflição. Então você não tem opção. Você só tem que dobrar o joelho, meu irmão, e correr para o Senhor em choro, em lágrima, em petição. Muitas vezes, irmãos, a aflição vem para nos ensinar a bênção da oração. Como está a sua vida de oração? Ah, meu irmão, nós deveríamos clamar ao Senhor e anelar a sua comunhão todos os dias. Mas quando a gente vai amando demais o mundo, vai ficando muito confiado, vai ficando muito satisfeito, então o Senhor vem e nos visita com a correção, com a aflição, para que a gente caia no pó, para que a gente se humilhe, para que a gente reconheça que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Jesus diz em João 14:13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vou-lo concederei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Domingo à noite o Senhor falou conosco lá em Lucas, e no meio da oração que Jesus nos deu o exemplo, Ele nos disse, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo aquele que bate, abri-se-lhe-á. Meu irmão, se você está em grande aflição, não há outra opção. Corra para a presença de Deus em oração, em nome de Jesus. Peça ao Senhor. Ele é bom. Ele é Deus de graça. Ele tem todo o poder para responder às suas orações. Nessa igreja, amados irmãos, nós vivemos um tempo de grande aflição na época que construíamos esse templo. 4, 5 casos aí, fulano com câncer, irmão de fulano com câncer. E a gente teve que botar a cara no pó. 11 meses sem alvará, um monte de gente doente, e todo mundo compartilhando, a igreja chorando e orando, chorando e orando, chorando e orando. E se Deus tem abençoado a gente é por causa disso. Foi porque Ele nos humilhou, nos quebrou, e nós vimos que nós não somos nada. Então Ele falou assim, eu vou derramar minha bênção sobre esse povo, que se humilha na minha presença, e por isso trouxe muita gente nova que está embelezando essa igreja no dia de hoje. Então, nós não podemos nos esquecer da nossa história com o Senhor, daquilo que o Senhor fez no nosso meio, e nós devemos continuar sendo um povo que dobra os seus joelhos em oração. Meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor te visite com a bênção da petição. Amém, meu irmão? Que você, irmão, seja usado para a glória e honra do nome de Jesus em suas orações. Mas o nosso texto nos apresenta a oração que vence a aflição. Que você seja vitorioso sobre a aflição, em nome de Jesus. Mas o Salmo nos ensina que a oração não muda Deus. A oração muda o nosso coração. E o texto nos apresenta que a oração que vence a aflição começa com a inquirição. Depois essa oração continua com a petição, mas ela termina com a adoração. A oração que vence a aflição termina com a adoração. Versículos de número 5 e 6. Versículos 5 e 6. Eu vou ler o 5, a igreja vai ler o 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Vocês, irmãos, o 6. A oração não muda Deus, a oração muda o nosso coração. Aqui você começa vendo Davi em grande choro. Senhor, até quando, até quando, até quando, até quando? Num desabafo de inquirição. Depois, então, ele em humilhação entra na petição, pedindo o livramento do Senhor. Mas agora, de maneira perplexa, nós o encontramos terminar o Salmo em uma bela atitude de adoração.
A oração que vence a aflição começa com a inquirição, continua com a petição, mas termina em adoração. Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 5, ele diz: no tocante a mim, olhe como Deus mudou o coração desse homem. Ele estava desesperado no começo, mas agora olha o que ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Ele só pode adorar porque ele confia, não no poder do braço dele, não na mudança do coração dos homens, mas ele confia que Deus é um Deus de graça, e nós sabemos disso, irmãos, porque ele tinha a promessa do Messias que viria na sua descendência, mas nós já temos Jesus no dia de hoje, e recebemos a sua graça e a sua salvação. Ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Mas ele continua dizendo que agora ele pode adorar, porque ele começou a confiar na graça bendita do Senhor, agora ele vai se alegrar. Olha a mudança do coração dele, ele diz: regozije-se o meu coração. O homem estava chorando, desesperado contra Deus no início da oração, agora ele diz: o meu coração vai se alegrar. Mas por que o coração dele vai se alegrar? A situação mudou. Olha o que ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Tu és o meu Salvador, Senhor. Tu és o libertador de Israel. Tu és o Deus que envia o Messias. Amado irmão, Deus deu Jesus na cruz para te salvar. Ainda que a situação esteja difícil, confie na graça do Senhor. Se alegre, você é a pessoa mais amada da terra. Deus amou você antes que o mundo houvesse. Cristo na cruz pensou, quando pagava os seus pecados, que daria vida para te salvar. Você é a pessoa mais amada da terra. Se você tem Jesus, ninguém muda a disposição de Deus com você. Então, meu irmão, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o problema, pare de olhar para os homens, olhe para o Senhor, e você então poderá se regozijar na salvação de Deus na sua vida. Regozije-se na salvação. E ao nos mostrar que a oração que vence a aflição não muda a Deus, mas muda o nosso coração, ele diz então que agora, porque confiou na graça do Senhor e se alegra em Jesus, se alegra no Senhor, esse homem pode cantar. Olha o que ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A oração não muda Deus, a oração muda o nosso coração. Esse homem começa com grande aflição e inquirição, continua em petição e humilhação, mas agora em adoração confia e o seu coração se regozija. E agora ele pode cantar ao Senhor por quem Deus é e por tudo que Deus tem feito por ele. Você já parou para pensar, meu irmão, que você parou de cantar? Talvez você nunca cantou aqui na frente da igreja com a voz preciosa que nossas irmãs cantaram. Mas você era o Pavarotti do chuveiro, né? Você cantava com alegria, e louvava a Deus, e nem se preocupava em que tom cantava, porque o seu coração adorava na presença do Senhor. Você levantava de manhã, botava um CD no carro e fazia da ida ao trabalho um grande culto. Mas a aflição bateu em você, os problemas bateram em você, e agora você anda triste e parou de cantar. E, meu irmão, se você parou de cantar, isso é um sinal que talvez a sua alma ande entristecida e doente. E nesse dia você então precisa confiar na graça do Senhor. Você tem que se lembrar que é amado, é eleito, é aceito, é perdoado, é justificado, está sendo santificado, verá o Senhor na glória, das mãos de Cristo Jesus, ninguém tira você. Então você pode se alegrar nessa salvação maravilhosa. E sabe qual a bênção que vai acontecer? Você vai voltar a cantar. Talvez para os tímpanos da sua esposa seja um grande sofrimento, mas você vai adorar a Deus de todo o seu coração. Você vai voltar a cantar de novo. E a ideia do salmista, quando nos ensina a cantar um cântico novo. Lembra do Salmo 96? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. E entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Oh, meu irmão, cante para Deus.
Adore a Deus. Fale para Deus do amor que você tem por Ele. C.S. Lewis, quando se converteu, irmão, C.S. Lewis foi um dos maiores literatos do século XX, um grande professor universitário que ensinou literatura inglesa em Oxford e em Cambridge, as maiores universidades da Inglaterra. Ele se dizia ateu, mas foi convertido ao Senhor. E ele diz que quando recém-convertido amou os salmos, mas ele achava que Deus parecia uma mulher mal amada, porque Deus dizia: me ame, me adore, cante para mim, fale do quanto você gosta de mim, me adore, cante para mim. Ele fala: Deus tem problema de insegurança, que toda hora ele fala: me cante, me louve. E até que ele disse o seguinte: até que eu descobri que a essência do verdadeiro amor é o louvor. Quando você ama alguém, você se derrama em elogios para essa pessoa. Ah, amado irmão, como no dia que você conheceu a sua esposa, você nem poeta era, mas você olhou para ela: princesa do meu coração, hoje com grande emoção te cantarei uma canção, entregando meu coração. Eu sou o seu amorzão. Uau! Você virou poeta, Santo Varão. Você cantou para ela, você falou da beleza dela, você passou a mão no braço dela e disse: como você é linda, nunca vi alguém tão linda como você. Era natural para você. Quando a gente ama, a gente louva. Então, quando o Senhor diz para você: cante para mim, é porque você ama o Senhor, é porque você reconhece a grandeza do Senhor, é porque você reconhece que não há Salvador como Jesus, é porque você reconhece que Ele é incomparável, que Ele é um Deus santo, justo e bom, reto, maravilhoso, poderoso, glorioso, excelso, infinito, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de amor. Meu irmão, se você entende esse amor maravilhoso, se você tem esse relacionamento vivo com o Senhor, então rasgue a sua alma e exulte em cântico e adoração. Cante ao Senhor, porque Ele te tem feito muito bem. A oração não muda Deus, ela muda o nosso coração. Que em oração o Senhor te dê vitória sobre a aflição. Comece com a inquirição, continue com a petição. E porque você crê em Jesus e é sincero cristão, você vai terminar em verdadeira adoração. Que o Senhor te dê vitória sobre a aflição em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o Senhor. Coloque a sua alma na presença do Senhor. Hoje é o dia do desabafo, o dia da petição e o dia da adoração. Querida irmã Carla, por favor, se coloque em pé. Carla do Jader aqui. Agora, nossa igreja, os nomes sempre se repetem, graças a Deus por isso. Carla vai orar por nós. Ore, Carla, para o Senhor nos ensinar a orar de maneira que vençamos as nossas aflições. Oremos com a nossa irmã Carla. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque só Tu és digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus, reconhecendo que somos miseráveis pecadores, Senhor Deus. Não passamos de trapos de imundícia e só a Tua misericórdia se renovando nas nossas manhãs, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui te louvando, Senhor Deus, e aprendendo na Tua palavra, Senhor, como vivermos e como te agradar, Senhor, a cada dia. Queremos te pedir, Senhor Deus, que Tu nos ajudes a termos uma vida de louvor e de adoração ao Teu nome, Senhor. E que nós possamos estar nos apresentando, Senhor Deus, diariamente, a nossa mente, o nosso corpo, como um verdadeiro culto racional a Ti, Senhor Deus. E que assim possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade na nossa vida e na vida da Tua igreja. Em especial agora, Senhor Deus, queremos Te pedir que Tu possas nos ajudar, Senhor Deus, a termos momentos de oração, Senhor Deus, na Tua presença, onde nós possamos, Senhor Deus, desabafar toda a nossa dor, todo o nosso pecado, toda a nossa tristeza. Possamos, Senhor Deus, colocar diante de Ti todas as nossas petições, Senhor, de tal forma que Tu possas transformar o nosso coração, Senhor Deus,
para que possamos buscar a Tua vontade, Senhor Deus, antes de qualquer outra coisa na nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos uma vida de louvor e adoração ao Teu nome. Que nós possamos, Senhor Deus, antes de qualquer coisa, buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, para que todas as outras coisas, conforme a Tua palavra nos diz, nos sejam acrescentadas. Que nós possamos, nós, Deus, nos alegrar em fazermos a Tua vontade, que nós possamos nos alegrar em Te servir, que nós possamos, Senhor Deus, nos alegrar em alegrarmos o Teu coração, porque foi para isso, Senhor Deus, que nós nascemos, foi para isso que é para isso que nós existimos, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Queremos Te pedir, Senhor Deus, que Tu possas continuar falando ao nosso coração, que nós possamos ter uma vida e buscar uma vida, Senhor Deus, de intimidade contigo. Uma vida, Senhor Deus, de acordo com a história de Maria e Marta, Senhor Deus, quando Maria se assentou e se regozijou com a Tua presença, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor Deus, que Tu possa estar conosco no dia de hoje, no estudo da Tua palavra, que nós possamos ainda Te buscar, Senhor Deus, em oração, que nossa vida possa ser uma perfeita vida de louvor e adoração ao Teu nome. Queremos Te pedir, Senhor Deus, que Tu possas continuar com a liderança dessa igreja, que Tu possas estar agora com os professores da escola dominical e que todos nós possamos, Senhor Deus, continuarmos aprendendo de Ti. Te pedimos tudo isso, Senhor, não porque merecemos, mas porque carecemos, necessitamos da Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós Te oramos. Amém. Amém. Amém, Senhor, a oração da Tua serva.